ناصر خالد مراسل موقع كورة. Sou Massar Haleb. Neymar, hoje você é o craque do jogo e após a sua lesão, o que pode dizer da sua performance hoje? Qual a sua avaliação do jogo e da torcida que apoiava o Brasil todo o tempo, principalmente diante das câmeras? Acho que primeiramente, né, agradecer a Deus por me fazer, né, ter forças para voltar, né, para buscar o tratamento, enfim, para seguir e fazer tudo que eu tinha que fazer para voltar a jogar. Depois aos doutores, aos físios e a todos os meus companheiros que me deram forças nesses dias, né, que foram importantes para mim. E dizer que eu estou muito feliz por ter voltado a jogar bem. E dizer que hoje é difícil, né? Até falei que é difícil você entregar um prêmio de melhor do mundo, de melhor do jogo para alguém do Brasil hoje, porque acho que todos jogaram muito. Todos estão de parabéns. E a gente fica muito feliz, muito contente com a nossa atuação. É o que a gente queria, passar e jogar bem, né? Merecer vencer. E a gente fez isso lá dentro. E a torcida tá de parabéns, estão fazendo uma festa muito linda. Olá, boa noite. Vitória, da Folha de São Paulo. Neymar, em algum momento você sentiu... Onde você está? Desculpa. Tudo bem. Neymar, em algum momento você sentiu o tornozelo durante a partida? E a despeito de você ter ganhado como o melhor jogador, você sente que o seu desempenho foi dentro daquilo que você esperava? Não senti nada no tornozelo, graças a Deus. Olha, o desempenho foi muito bom, né? Gostei muito da minha partida de hoje, mas acho que dá para melhorar sempre, é o que eu sempre busco. Acho que não posso ficar satisfeito pelo jogo de hoje e sim seguir crescendo realmente com a equipe. Mas eu acho que o destaque do jogo de hoje foi o nosso elenco, foi o time completo, acho que não foi só um jogador. E, bom, foi o que eu falei, estou muito contente, muito feliz pelo desempenho de todos os meus companheiros. Neymar, parabéns. É o Danilo da Energia 97 aqui, ó, à sua esquerda. Aí. Opa. Ney, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela vitória, pela atuação. Queria que você desse um recado para a torcida brasileira que torceu por você, para sua recuperação e está torcendo muito para a seleção buscar esse hexa. Cara, é só agradecer todo o carinho, todo o apoio que me mandaram quando eu me machuquei. A noite que eu me machuquei foi uma noite muito difícil para mim, porque passaram 1000 coisas na minha cabeça, dúvidas, medos, e eu tive, né, o suporte de todos os meus companheiros, da minha família, né, de buscar força da onde eu já não tinha mais, e ler mensagens, né, boas mensagens, né, todo mundo mandando boas energias, mensagens de boa recuperação, me confortou bastante. Então eu agradeço a todo mundo que desde o primeiro minuto, as pessoas que oraram por mim, que agradeceram, obrigado de coração. Não tenho como agradecer, né? Mas a forma de agradecimento vai ser dentro de campo, vai ser fazendo de tudo para que a seleção brasileira possa ganhar. Então a gente veio aqui para isso, com essa missão, com esse sonho. Quando eu botei a estrela, né, quando a gente veio para cá no short, não foi para desmerecer nenhum rival, e sim para demonstrar o que eu estava vindo em busca, que era um sonho, é um objetivo de toda a minha equipe e meu também. Então a gente está cada vez mais perto. Agora temos um próximo passo a dar. E bom, dizer que eu estou muito feliz, muito contente. Obrigado a todos os brasileiros. Vai dar tudo certo e eu tenho certeza que a gente vai sorrir no final. Obrigado. Thank you. Obrigado. Agora eu chego, pessoal.
Okay, questions for Tite and the coaching staff? Perguntas para o Tite e para a comissão técnica. Professor Adenor, Tomer Savoia do Lance e capitão do Movimento Verde e Amarelo. Perdão. Primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. Como você pode ver, eu estou meio sem voz. Os jogadores deram a vida no campo e a gente deu na arquibancada. E essa pergunta é especial justamente porque ela vem direto da bateria do coração da nossa torcida. É muito claro que a gente está num processo de mudança do comportamento e da relação do torcedor brasileiro com a seleção, o que começou há 4 anos e meio atrás na Rússia, passou por 2 edições de Copa América, eliminatórias, até chegar aqui, passou por muito trabalho, dedicação e um diálogo entre nós, a CBF e a comissão técnica. Mas um fenômeno que aconteceu aqui no Catar tem mudado tudo, que ao invés do tradicional aplauso no meio do campo, os jogadores têm vindo celebrar as vitórias com a gente. E agora, deixando um jornalista um pouco de lado e falando como torcedor, isso faz toda a diferença. E faz valer a pena cruzar o planeta para vir aqui representar o Brasil e torcer pelo nosso país. Agora eu quero entender como é que é para o grupo ter uma torcida cada vez mais apaixonada, dedicada e que acredita incondicionalmente em cada um dos atletas e nessa comissão. Obrigado. É um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão. Talvez essa é a palavra que eu posso encontrar em cada um deles. Porque a exposição ela é bastante dura, né? Mas a torcida, e tu estás representando o torcedor, e quando ele vem de apoio, e apoio não é só quando se está bem, mas o apoio é acreditar quando as circunstâncias elas não estão tão favoráveis. E quando isso vem, fortalece. O Neymar foi exemplo disso, de um momento tão difícil. E a vocês todos que carinho, o nosso respeito, a nossa consideração. Pode ter certeza. Tite, aqui à sua esquerda, Álvaro Damião, Rádio Itatiaia. Primeiro, as suas opções, o Militão e o Danilo, e o fato de o Neymar jogar quase toda a partida, lhe dá tranquilidade? Eu quero passar essa resposta do Neymar, do Danilo, da recuperação do Alexandro. Nós queríamos contar com o Gabriel Jesus aqui e teve uma informação que me deixou revoltado em relação ao Gabriel Jesus, mas eu respondi já da outra vez, mas quero reiterar de novo a irresponsabilidade, o mau caratismo da pessoa que colocou a notícia em relação ao Gabriel Jesus. E do problema do Telles também, que nos acompanhou, mas tem um representante de equipe que ele é digno de registro e que não aparece muito para vocês, que é a Sasaki, e que pode falar da recuperação desses atletas, e eu complemento depois. Por favor, Sasaki. Boa noite. A recuperação deles, primeiro ponto, colocar aqui dentro da parte da comissão, a fisioterapia é uma engrenagem, tá? E a gente faz parte dessa máquina. Então, se as outras engrenagens não funcionarem, não adianta que o nosso objetivo não vai ser alcançado. Então, muito do que se alcançou hoje, teve o trabalho da fisioterapia, sim, teve o trabalho da fisioterapia, mas como teve todos os outros departamentos, a parte médica, fisiologia, a parte física, mesmo a parte técnica, de dar sustentação para a gente e acreditar no nosso trabalho, para saber que eles poderiam estar hoje aqui jogando e conseguindo essa vitória para nós, para o Brasil. As opções, eu coloquei na entrevista coletiva, não perguntaste, mas Álvaro, de uma forma conjunta, que existem jogadores que são versáteis, que eles jogam em 2, 3 funções. E o Danilo jogou e joga bastante como lateral esquerdo também, ou com 3 zagueiros, ele de stopper esquerdo, na Juventus, ou como lateral esquerdo até. Então, quando a gente convocou, também são jogadores com essa característica, com essa versatilidade. Oi? Neymar? O César pode falar, ele tem uma história do Neymar, eu nem vou olhar para ele, mas ele tem uma história. Eu contei para o Neymar, mas ele tem que falar ele. Não, o Ney é o nosso diferencial técnico, sem dúvida. Um jogador que faz toda a diferença. Ele
no time, na equipe, né, ele consegue potencializar muito as virtudes dos nossos atacantes. Estou enrolando aqui, né, para falar. Eu falei que que a gente, assim, torceu bastante, parabenizar o Sasaki também pela recuperação, enfim. O grau de confiança que ele traz, além da qualidade técnica, o grau de confiança que ele traz para os atletas, os nossos jogadores de ataque, é muito grande e, enfim, a gente fica muito feliz dele ter voltado, fez um grande jogo e está recuperado, graças a Deus, recuperado aí para novos desafios. A gente deu um passo importante e com ele na equipe a gente potencializa muito todo. Essa parte, uma liderança técnica, referencial técnico, quando uma equipe procura um jogador, porque sabe que ele tem ali, no arco e flecha, ele tem um diferencial em algum momento, como foi aquele que mesmo machucado ele teve durante o jogo. É a liderança técnica da equipe, e ele tem esse... Cada um tem uma característica marcante, ele é o centro, que potencializa, inclusive, os demais, como o César fala. Tite, boa noite. Pegando um gancho até nessa sua resposta, ele potencializa o restante do grupo. Fala um pouquinho do ataque dos jovens jogadores. Hoje teve gol do Só o Rafinha que não fez, do teu quarteto ofensivo. Quinteto ofensivo, se a gente incluir o Paquetá também. Você já disse anteriormente que eles se convocaram, eles se escalaram, mas que eles têm muita consciência da responsabilidade defensiva que eles têm, que é só por isso que você consegue fazer dessa forma. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles, essa atuação que tiveram hoje, e também a faixa que você tem recebido aí, tem uma faixa sua de um torcedor do Guarani, lembrando a tua história, acho que hoje você viu, deu até um tchauzinho para o torcedor. É curioso que num time com tantos craques, o técnico também receba uma faixa de homenagem. Queria que você falasse como é que você se sente com relação a isso. Em relação à homenagem do torcedor do Guarani, foi muito menos pela qualificação profissional minha, mas talvez pela resiliência de tanto tempo ter machucado. Foi muito dura a minha passagem lá, porque eu tive 7, 8 lesões. E eu não conseguia dar continuidade, mas persistia. Talvez ali ficou uma marca maior de um atleta que procurou sempre uma superação. Marcantes também pela equipe de 87, que jogou muito. Mas tinha Ricardo Rocha, Boiadeiro, Evair e João Paulo, que eram os craques da equipe, e eu ajudava ali. Muito feliz eu fico. O reconhecimento fico feliz. Equilíbrio da equipe. Se fugir de equilíbrio em algum momento, as possibilidades de perder elas são maiores. Então, para tu ter esses jogadores, eles têm algum compromisso de se posicionar em campo, né, numa ação sem bola. Depois vocês têm condição de avaliar. Assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Só para exemplificar, os nossos dois laterais não é Júnior e Jorginho, porque não tem, é uma função mais de construção. E aí é um mecanismo vivo que a gente tenta equilibrar. Tite, sua esquerda aqui, para iniciar com o Jovem Pan. Tite, na primeira fase de grupos, o Brasil terminou empatado em liderança com a França, em chances criadas, mas não conseguiu converter tantas chances em gols em si. A que você atribui essa dificuldade na fase de grupos, se agora, com esse desempenho positivo contra a Coreia, o Brasil vai conseguir alavancar e sair do patamar só do vamos criar muito, que isso é inegável, e repetir a dose daqui para frente? Bom, respondendo, nós conhecíamos muito o nosso adversário hoje, como eles também nos conheciam, né? Então, esse diagnóstico e as experiências que tivemos fez com que a gente pudesse desenvolver estruturas assim para bloquear as forças e trabalhar em cima das fraquezas. E a nossa fase de grupos, para mim, foi uma das mais difíceis, se não o grupo mais difícil da Copa. Isso é bom, a gente já começa sendo provado assim, em cima, próximo aí do nosso melhor.
E a gente continua evoluindo. A gente sim, está muito feliz com o que foi realizado hoje. O número de finalizações no gol no primeiro e segundo tempo foram iguais. A gente faltou efetividade no segundo tempo. Bom, outras circunstâncias todas, mas a gente agradece agora de ter colocado todo mundo para jogar, porque isso potencializa muito durante a competição. Inclusive o Everton, faltava um jogador para poder entrar. E que bom, que felicidade nossa de poder oportunizar também. É muito difícil trocar goleiro no momento inseguro. Nós temos a possibilidade de utilizar o Everton. A equipe ficou muito feliz. Aqui, Mário Kempis, blog do Kempis, Fortaleza, Ceará. Queria que você pudesse elencar, em 2018 você chegou até as quartas de final, agora também até as quartas de final, espero que vá até a final, obviamente. Queria que você pudesse elencar 3 características desta equipe que você tem orgulho, que você está gostando do que está vendo, e uma que você acredita que precisa evoluir. Muito obrigado. Mário, como é que a gente fala do aspecto ofensivo? A ousadia ofensiva que a equipe tem. Ela tem uma ousadia de finta, de lance pessoal, de verticalidade, que ela é impressionante. E essa safra, dessa geração, onde foi trabalhada, eu coloco por uma série de profissionais da base, e é o que eu quero agradecer. Hoje eu recebi uma mensagem do Jardine, falando do orgulho, e ele trabalhou muito. Outro que eu gosto de citar bastante é o Amadeu. O Amadeu fez parte muito da construção do Vini Júnior. Então as pessoas não sabem e valorizam os profissionais. Daqui a pouco eu pegar um Vini que foi trabalhado pelo Ancelotti, já é mais fácil. Eles trabalharam na base para a construção desses atletas, inclusive para a formação moral deles. Não só pelo atleta, para a formação moral. Então, esses profissionais que trabalharam anteriormente, eles têm um valor muito grande aqui. Eu quero considerá-los e dividir essa alegria por causa dessa geração que vem. Então, essa ousadia ofensiva que tem dessa geração. É uma equipe equilibrada, e que tem a consciência que deva ser equilibrada. E numa competição como essa, sabe que se um desequilíbrio acontecer, ela pode ser fatal. Outra... Me ajuda aí. O orgulho de defender, né? Nós, mesmo tendo uma equipe com características ofensivas, né, como foi bem dito na pergunta anterior, quarteto ou quinteto, sem a bola todos têm um posicionamento dentro de cada jogo, uma estratégia definida, então todos defendem. E antes de formar parte desse grupo, que sempre me impactou assim, vendo, principalmente na Copa América 19, foi o REC 5 que a gente fala, né? Recuperação de bola. Então esse comportamento me representa, assim. É uma equipe que, para você jogar, gosta de jogar, para jogar tem que ter a bola e tem esse comportamento quando perde. Ela evoluiu, e eu não posso cobrar só com a oportunidade. Ela criou tanto ou mais no jogo anterior e não foi efetiva. Tem que ser efetivo. Na competição te exige efetividade. Cria e faz. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Em que momento que você teve certeza absoluta que poderia contar com o Neymar e com o Danilo? Você está com o mesmo sentimento positivo com o Alexandro para o próximo jogo? E não sei se você já viu aí alguma imagem, algum vídeo da comemoração com o Richarlison, que está rodando por tudo aí, Tite. Ô Gabardo, a certeza deles eu só tive depois do treino, depois do último treino. Eu dei entrevista coletiva, nós fizemos um trabalho, e aí no final ele já estava liberado pelo departamento médico.
E aí nos reunimos o Ricardo Rosa, que o conhece e o acompanha, eu e ele. E eu digo, vamos fazer a primeira parte. Tu fazendo ela normal, o Ricardo a gente já se conhece há bastante tempo também. Digo, se tu só olhar para mim, ou não precisa nem me olhar, tu não falar nada, vai pro jogo. E aí começou a rir. Nós fizemos a primeira parte, vocês inclusive acompanharam. Fizemos, e aí na sequência ele estava, então a gente ia pro jogo até onde ele pudesse, até para ter uma condição. Ele foi um pouquinho a mais. Ele foi um pouquinho a mais para buscar ritmo, mas também segurar, porque nós temos um outro jogo no processo de recuperação. A gente tenta se adaptar às características do grupo dos atletas. Então, eles são bastante jovens e eu tento me adaptar um pouquinho à linguagem deles. Eles têm uma linguagem de dança, de brincadeiras. E um dia eu fui fazer a oração, mas aí estava o grupo molejo, eu tentei entrar, ele disse, não, aqui não, fica do lado. Eu digo, pô, vocês me sacaram do grupo molejo, aí eles colocaram assim, só se tu aprender a dança. Mas aprender a dança deles é duro, é difícil. E aí, pá, passou, isso ficou de sacanagem. Aí nós estávamos falando, nós estávamos brincando, e eu não sei o que aconteceu com o Richardson, e eu digo, e essa dança aí? E eu brinquei, ele disse, é parecido, mas bem ruimzinho, né? Aí eu falei, tá, se fizer, pode vir que eu vou dançar. Mas eu tenho muito cuidado, porque sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Isso foi a minha oportunidade. Assim. Aí eu pedi, eu digo, agora estou ferrado. Aí os atletas falaram assim, vamos ficar aqui, eu digo, me esconda um pouquinho, porque eu sei da visibilidade toda. Eu sei que está tudo na câmera ali. E eu não queria que tivesse uma outra interpretação, a não ser um sentido de alegria pelo gol, alegria pela equipe, alegria pela performance, alegria pelo desempenho, alegria pelo resultado. E não um desrespeito ao adversário, como não é, ou ao Paulo Bento, a quem eu tenho um respeito muito grande desde o tempo de Cruzeiro. E nós temos uma boa relação em relação a isso. E aí, não deu para esconder. Okay, thank you very much.